Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Física Astra e suas tecnologias, e a videoaula de hoje é para resolver as questões da página 43 da terceira série. O conteúdo é campo elétrico. Então a gente vai resolver todas as questões dessa página. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então venha comigo para mais essa aula. Vamos aqui na tela do computador. Então vamos para a questão 14. Considere as situações representadas nos itens a seguir, sabendo que ao redor da carga Q há um campo elétrico. Se em um ponto P desse campo for colocada uma carga de prova Q, qual será? Aqui tem a carga fonte e aqui tem um ponto P. Então ele quer saber o que? Qual será a direção e sentido do campo elétrico produzido por Q no ponto P, a direção e o sentido da força elétrica que atua em uma carga Q colocado no ponto P, se ele for positivo e negativo. Então está pedindo o que? O campo elétrico e a força elétrica produzida. Então vamos lá, eu já desenhei a carga fonte, que é representada por Q maiúsculo, e aqui tem um ponto P colocado uma carga à prova. A carga maior do que zero significa dizer que ela é positiva. Os números maiores do que zero são os números positivos. Então é para falar a direção, coloca aqui direção e sentido da força e campo elétrico. A força elétrica e o campo elétrico. Então vamos lá, no princípio da eletrostática, quando eu coloco uma carga positiva com uma carga positiva, sinais iguais, a força elétrica vai ser de repulsão. Então aqui vai ser gerado uma força elétrica, vai ser gerada uma força elétrica de repulsão. Então vai ser gerada uma força elétrica aqui, vai ser gerada uma força elétrica de repulsão. Então quando a carga fonte é positiva, significa dizer que o campo elétrico vai ser de quê? Vai sair de dentro para fora da carga. Então vai ser para fora da carga o campo elétrico. Então o campo elétrico que eu vou desenhar de preto, ó, ele vai ter essas situações aqui em todas as suas direções e sentidos. O que está de preto é o campo elétrico. Em todas as direções e sentidos. Eu não vou desenhar todas as linhas de força do campo elétrico. Então aqui, ó. Então aqui nessa carga à prova vai ser gerado também, né, na hora que ele atingir o campo elétrico, atingir aqui seu espaço, vai ser gerado aqui um campo elétrico. Desenhar aqui, ó, o campo elétrico. Então aqui vai ser para fora da carga, na hora que atingir essa carga à prova, o campo elétrico vai ter justamente essa direção e sentido. Então preste atenção que a força elétrica e o campo elétrico, eles terão o que? A mesma direção e sentido. Por que a mesma direção e sentido? O campo elétrico terá a mesma direção e o mesmo sentido, porque da forma que eu desenhei, ó, a linha do campo elétrico está o que? Na horizontal, ó, na horizontal. Então a direção vai ser o que? Horizontal, junto com quem? Com a força elétrica, ó, tá na horizontal.
Então ele vai ter o que? A mesma direção, horizontal. E sentido, saindo da esquerda, indo para a direita. Isso a carga sendo o que? Positiva, a carga à prova. Vamos ver a letra B. A letra B diz que eu vou ter uma carga fonte positiva e a carga à prova o que? Negativa. Olha o que nós podemos observar. Olha, o campo e a força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ambos são horizontais e apontam para a direita. Então a força vai ser de quê? De repulsão. Então vamos ver essa situação da letra B, a carga à prova sendo o que? Negativa. A carga à prova sendo menor do que zero. Sendo menor do que zero significa dizer que essa carga é o que? Essa carga será o que? Negativa. Então quando a carga à fonte é positiva, força elétrica para fora. Então aqui vai ter, campo elétrico. Então quando a carga fonte é positiva, campo elétrico para fora. Então aqui vai ter um campo elétrico atingindo aqui. A força elétrica vai ser o que? Positivo com negativo, princípio da eletrostática, eles vão se atrair. Então vai ser gerada uma força elétrica aqui. Essa força elétrica será de atração. Então, fazendo análise da força e do campo elétrico, eles estão o que? Na mesma direção, porque a linha de força do campo elétrico está horizontal, a da força também está o que? Horizontal. Então vamos lá, a força e o campo elétrico, força elétrica e campo elétrico, a mesma direção, mas o sentido é o oposto, os sentidos opostos, porque preste atenção que a força elétrica está indo para a esquerda e o campo elétrico está indo para a direita, então os sentidos serão o que? Opostos da força e do campo elétrico. Então essa questão é a questão 14 da página 43, fazendo as análises. Vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Lá vai ter o que? Macetes, dicas, lista de exercícios, questões resolvidas em preparação do vestibular, que é da PAS, o EMA, e também do Enem. Então vamos para a questão 15. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Estima-se que o campo elétrico produzido pela Terra nas vizinhanças de sua superfície seja de 150 newtons por coulomb vertical, apontando para baixo. Que carga deveria ter uma moeda de massa 1,5 gramas para que a força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional? Use a força gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É uma questão de múltipla escolha, tem da letra A até a letra E, então vamos fazer essa questão. Vou só tirar os dados aqui. Então o campo elétrico produzido 150 newtons por coulomb. A massa 1,5 gramas. E a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos para a questão. Aqui está pedindo a que carga elétrica deveria ter a moeda. Então a carga será a carga à prova. Então vamos lá. Eu tenho aqui o planeta Terra. Ele vai gerar um campo elétrico, tomando todo esse espaço aqui nessa região. Esse campo elétrico é de 150 newton por coulomb.
Preste atenção que na hora que a moeda entrar na atmosfera da Terra, bem aqui onde começa o campo gravitacional, que no caso vai ser o campo elétrico, a direção dele vai ser essa daqui, a força, ó. Direto indo para o centro da Terra. Então significa dizer que quando essa força é de atração, a Terra está atraindo essa força, significa dizer que essa carga, vou colocar aqui, ela será o quê? Essa carga será negativa, ok? Porque está se atraindo a moeda e o planeta Terra. Então a carga à prova será o que? Negativa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou utilizar vai ser a segunda lei de Newton. Princípio fundamental da força. O princípio fundamental da força vai ser quem? A massa vezes a aceleração gravitacional. Então preste atenção que na hora que a moeda entrar em equilíbrio, eu preciso de quê? Que a força menos o peso tem que ser igual a quanto? A zero, para entrar em equilíbrio, né? Vou colocar desse lado aqui, a força menos o peso tem que ser igual a quanto? A zero, para entrar em equilíbrio. Entrou em equilíbrio significa dizer que vai ser igual a zero. Se aqui a força a peso é negativa, ele vem para o segundo membro que é positivo. Então vai ficar a força é igual a quem? A força a peso. Então vamos lá. Como se calcula o campo elétrico? O campo elétrico eu vou utilizar essa forma. O campo elétrico vai ser igual a quem? A força dividido pela carga prova. Então a carga à prova aqui está dividindo, vem para esse membro aqui o que? Multiplicando. Então a força será igual a quem? O campo elétrico vezes a carga. É o que eu vou colocar aqui substituindo. Então aqui vai ficar aqui no lugar da força. No lugar da força eu vou colocar campo elétrico vezes a carga à prova. Então vamos lá, ó. Campo elétrico vezes a carga à prova. E no lugar da força a peso, que eu posso representar, né, essa força a peso por quem? Massa vezes a gravidade. Então no lugar da força a peso, massa vezes a gravidade, a aceleração gravitacional. Porém, eu vou ter que transformar esse 1,5 gramas em quilogramas. Quando estiver em metros por segundo ao quadrado, essa massa tem que estar em quilograma para dar o que? A força em Newton. É fazendo a análise das unidades de medida. Então eu vou ter que fazer o que? 1,5 dividido por 1000. Transformando em notação científica vai ser 1,5 que multiplica 10 elevado a menos 3. Quem não souber fazer essa transformação de notação científica, vai estar aparecendo agora no card um sinalzinho de interrogação no vídeo aí, mostrando essa aula de notação científica, fazer essa transformação. Então aqui já está em que? Em quilogramas. Beleza. Então agora eu vou fazer só a substituição. Se eu quero calcular a carga prova, então essa carga prova no final eu vou colocar o que? O sinal negativo, para dar certo. Se aqui está multiplicando, vai passar o campo elétrico para cá o que? Dividindo. Então vai ficar dessa forma. Eu vou colocar para cá. A carga prova vai ser igual a quem? A massa, aceleração gravitacional dividido pelo campo elétrico. A carga à prova vai ser igual a quanto? Quem é a massa? 1,5 que multiplica 10 elevado a menos 3. Campo gravitacional, a gravidade, a aceleração gravitacional vai ser quanto? 10. Dividido
pelo campo elétrico é quanto? 150. Então vai ser 1,5 que multiplica 10 elevado ao quadrado. Ok? Transformando para notação científica. Dividindo aqui, a carga à prova vai ser igual a quem? Vou dividir número com número, base 10 com base 10. Primeiro eu vou dividir esses números, faço a multiplicação e depois eu faço a divisão. Então, 1,5 dividido por 1,5 vai dar quanto? 1. 10. Na multiplicação de base 10, aqui fica subtendido 1, faço o que é a soma. Então, vai ficar quanto? 3 mais 1, que vai dar quanto? Menos 2. Então, aqui vai dar o que? Menos 2 dividido por 1, que multiplica 10 elevado ao quadrado. Na divisão de base 10, conservo a base 10 e vou fazer o que? A subtração dos expoentes. Então, vai ficar dessa forma. Menos 2, que vai dar quanto? Menos 4. Sinais iguais, faço a soma e conservo o sinal negativo. Então, aqui vai dar menos 4 com 1. Vou colocar o sinal negativo para combinar com a resposta do livro, porque aqui a carga à prova tem que ser o que? Negativa, porque a força de atração foi o que? Foi uma força de atração indo para a Terra. Então vamos ver lá se bateu com a resposta do livro. Bateu. Menos 10 elevado a menos 4 coulomb. Esse 1 aqui fica o que? Subtendido. Então vou apagar aqui. Ele ficará o que? Subtendido. Olha lá. Menos 10 elevado a menos 4 coulomb. Vou deixar na descrição desse vídeo o site, que lá nesse site tem conteúdo, exercícios, macetes. Visite o site para ganhar o que? Mais conhecimento. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajudando assim o canal a crescer. Então a gente vai para a questão 16. Podemos dizer que as primeiras ideias sobre o campo elétrico foram propostas em meados do século XIX por Michael Faraday ou Michel Faraday. Ele tinha como objetivo explicar a ação de atrair ou repelir os corpos à distância. Pense no caso de um campo elétrico onde é colocada uma carga elétrica que é a carga à prova, e sobre a qual age uma força elétrica. Nesse caso, é correto afirmar sobre essa força que. Então vamos lá, aqui tem as assertivas, né? 1, 2, 3 e a quarta, da primeira à quarta. A primeira, a força elétrica e o campo elétrico terão sempre as direções coincidentes? Sim. Então vamos lá, vou desenhar aqui. Eu tenho aqui a carga fonte positiva, colocar aqui um ponto P, vai ter aqui uma carga prova, ela pode ser positiva e negativa. O campo elétrico, ó, terá essa direção, e a força elétrica, eu vou desenhar aqui, ó, quando esse campo elétrico atingir essa carga, ele vai ter também, ó, nesse caso aqui, ó, a força e o campo elétrico terá sempre o que? A mesma direção, ou pode ser horizontal ou vertical. Então a assertiva A está correta. Se fosse negativa, a mesma coisa. O desenho seria dessas linhas de força, seria horizontal ou vertical.
Assertiva 1, correta. A força elétrica e o campo elétrico terão sempre os mesmos sentidos? Não. Se fosse uma carga aqui negativa, o campo elétrico estaria para essa direção aqui e a força elétrica para essa direção aqui. Campo elétrico e a força elétrica. Os sentidos são o que? Opostos. Então, a segunda é falsa, está incorreta. Assertiva 2. Vamos para 3. A intensidade da força elétrica é proporcional à intensidade do campo elétrico e à intensidade da carga elétrica. Então, a força, campo e a... Então, vamos lá para a fórmula. A terceira assertiva. O campo elétrico vai ser igual a quem? A força dividido pela carga. Isolando a força, a carga que está dividindo vem para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar a força, vai estar o quê? Diretamente proporcional a quem? Ao campo elétrico e a carga à prova. Então, é proporcional, ó. É proporcional, é diretamente proporcional. Aqui é um produto. Então, a assertiva 3 está o quê? Correta. Vamos para a quarta. O campo elétrico é originado a partir das forças elétricas entre duas cargas elétricas? Não. Eu já havia dito, né? Quem vai gerar o campo elétrico? A assertiva quarta. Quem vai gerar o campo elétrico vai ser a carga o quê? A carga fonte. Então, a carga fonte vai gerar o campo elétrico. Não precisa de duas cargas. Só a carga fonte gera o campo elétrico. Então, a assertiva quarta é o que? Falsa. Correta só a 1 e a 3. Vamos ver se bateu com o resultado do livro. As afirmações 1 e 3 são corretas. Isso mesmo. A próxima questão será a questão 17. Se de alguma forma esse vídeo está te ajudando, inscreva-se no canal, ative o sininho para ter notificações de vídeos novos. Então vai ter a correção de várias questões desse livro. Eu também vou deixar na descrição um link para fazer o download desse livro, para acompanhar tanto o conteúdo como as questões. Então vamos para a questão 17. Em um ponto A é colocada uma carga elétrica de prova Q1 é igual a 6,0, que multiplica 10 elevado a menos 8 coulomb, que fica sujeito a uma força de intensidade F1 igual a 8,4 Newton devido a um campo elétrico, certo? Colocando nesse ponto A uma carga elétrica positiva também, Q2, ela fica sob a ação de uma força elétrica, F2 é igual a 8,4, que multiplica 10 elevado à sexta potência Newton. Qual é a intensidade da carga elétrica Q2? Beleza. Primeiro, eu vou ter que calcular o campo elétrico, aqui me deu o valor da carga e a força. Vou calcular o campo elétrico não será diferente nessa carga Q2, será o que? O mesmo campo elétrico. Então vamos calcular o campo elétrico primeiro para depois calcular a carga Q2. Então vamos lá para a tela do computador. Vou tirar primeiro os dados da questão. Questão 17, vou tirar os dados. Nessas questões de física é sempre bom tirar os dados. Q1 6,0, que multiplica 10 elevado a menos 8 coulomb. A força 8,4 Newton. E aqui a força 2, 8,4, que multiplica 10 elevado a menos 6 Newton.
que é saber o valor da carga Q2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo elétrico. Então vamos, já tirei os dados. Como se calcula o campo elétrico? O campo elétrico vai ser quem? A força dividido pela carga prova. Então aqui eu vou colocar força 1 e carga 1. Campo elétrico vai ser igual a força 6 que multiplica por 8. A força vai ser quanto? 8,4 dividido por 6 que multiplica 10 elevado a menos 8. O campo elétrico será igual a 1,4 que multiplica 10 elevado a oitava potência. Se ele aqui no denominador é negativo, o expoente, quando ele for para o numerador, ele vai vir com uma multiplicação e o expoente o que? Positivo. Newton por Coulomb. Então esse campo elétrico vai servir também para esse daqui, porque foi colocado no mesmo campo elétrico. Vou calcular o que? A carga Q2. Se a carga Q2, se a carga está aqui dividindo, passa para cá multiplicando, e o campo elétrico passa para cá dividindo. Então eu encontrei aqui o valor do campo elétrico, vou calcular o valor da carga Q2. Então Q2 vai ser igual a quem? A força dividido pelo campo elétrico. Q2 será igual a quanto? A força 8,4 que multiplica 10 elevado a sexta potência, dividido por 1,4 que multiplica 10 elevado a oitava potência. Fazendo a divisão, vou dividir número com número, base 10 com base 10. 8,4 dividido por 1,4 vai ser igual a quanto? A 6 que multiplica 10. Na divisão de base 10, conserva a base 10 e vou fazer a subtração dos expoentes. Então vai ficar 6 menos 8, que vai dar quanto? Menos 2. Faço a subtração e conservo o sinal do maior módulo. Então aqui vai ser 6 que multiplica 10 elevado a menos 2 Coulomb. Então vamos ver se bateu com a resposta do livro. Isso mesmo. Então finalizando a questão 17. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e ajuda assim a esse canal a crescer. Então vamos para a questão 18. Questão 18, a última da página 43. Uma esfera com massa de 160 gramas é eletrizada por uma carga que é igual a 8 microcoulomb, a carga prova, e está equilibrada conforme mostra a figura abaixo. Calcule a intensidade do campo elétrico para que a esfera se mantenha na situação apresentada. Então aqui eu tenho essa esfera, que é a carga à prova, né? A massa dela é 160 gramas, aqui eu vou ter uma força puxando para cá, aqui eu vou ter a tensão, que é a da tração, né? E aqui eu vou ter a força-peso, aqui o ângulo deu quanto? 60. Então eu vou ter a força elétrica, a tração e a força da esfera, força-peso. Então vamos calcular o campo elétrico. Então aqui, arrumando, eu fiz a projeção da tração da linha para cá, a da força que estava aqui eu fiz a projeção para cá e a da força-peso para cá. Então vamos calcular o campo elétrico. Então primeira coisa que eu vou ter que fazer, dividir aqui por 1000 para transformar em quilogramas. Então primeira coisa, a força-peso vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional. A força-peso, a massa é quanto? Dividido aqui por 1000 vai dar 0,16 que multiplica 10. A força-peso 1,6 Newton.
Então esse lado aqui é 1,6 N. A força vai ser o campo elétrico vezes a carga à prova. A força vai ser igual. Qual é o valor do campo da carga à prova? 8 microcúmbio. 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes o campo elétrico. Então no lugar da força aqui vai ser esse valor aqui, vezes o campo elétrico. Para eu calcular, né, a tangente do ângulo, que é de 60 graus, vai ser igual a quem? Ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Esse valor aqui. Quem é o cateto adjacente? Esse valor aqui. Então a tangente de 60 vai ser igual a quem? A 8. 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes o campo elétrico, dividido pelo cateto adjacente, que é 1,6. Oposto, que está oposto ao ângulo. Adjacente, que está mais próximo. A tangente de 60 vai ser a raiz de 3. 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 vezes o campo elétrico dividido por 1,6. Se aqui está dividindo, vai passar para cá o quê? Multiplicando. Então aqui vai ficar 1,6 raiz de 3 é igual a 8 que multiplica 10 elevado a menos 6 campo elétrico. Eu quero isolar o campo elétrico. Se está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então o campo elétrico, vou transformar esse número para 16, que multiplica 10 elevado a menos 1, a raiz de 3, dividido por 8, que multiplica 10 elevado a menos 6. Transformei esse número aqui, 1,6, em 16, então a base 10 será um número negativo, porque eu estou pulando uma casa para cá, para a direita. Se foi uma casa só, menos 1. E se aqui está multiplicando, vai passar para outro membro dividindo. Então vou dividir 16 por 8, que aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1, e vou dividir base 10 com base 10. Então o campo elétrico será igual a 2 que multiplica a 10. Na divisão vou fazer uma subtração 2 expoente, vai ficar menos 1, menos 6. Menos 1 mais 6 vai ser igual a quanto? A 5. Raiz de 3 Newton por Coulomb. Então aqui você vai ser preciso saber trigonometria, quem é a tangente de 60, raiz de 3. Aqui deu um triângulo retângulo, a tangente de 60, cateto oposto sobre o cateto adjacente, e fiz o cálculo. Então vamos ver se bateu com a resposta do livro. 2 raiz de 3, que multiplica 10 elevado à quinta potência Newton por Coulomb. Isso mesmo. Então, finalizando esta questão 18, se ajudou de alguma forma esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Estou deixando na descrição um link tanto do grupo de WhatsApp como do meu site. Então nesses dois lá tem o que? Lista de questões, macetes, atividades resolvidas. Não deixe de entrar no grupo e visitar o site. Até a próxima, um forte abraço, tchau!